É isso, senhoras e senhores. Eu tenho o privilégio e o orgulho de falar com vocês diretamente deste lugar que estou. Estamos literalmente na Muralha Amarela, no meio da Muralha Amarela, o coração pulsante deste estádio, desta casa do Borussia Dortmund, o Signal Iduna Park, o Westfalen Stadium, que recebe uma noite especialíssima de Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund tentando reverter o placar contra o Atlético de Madrid. Primeiro jogo na Espanha foi 2-1. Mas queria compartilhar com vocês, porque toda vez que eu venho aqui eu fico impressionado com essa parte do estádio. Eu sei que muitos clubes brasileiros, por exemplo, gostariam de ter um estádio como esse, especialmente por o que significa a Muralha Amarela, né? Para quem não sabe, são 40 metros de altura, a gente está mais ou menos no meio, ou seja, 20 metros de altura. Todos os torcedores de pé, 25 mil torcedores de pé, fazendo uma espécie de muro gigantesco para apoiar o time, né? E faz a diferença. Quem disser que não faz a diferença está mentindo, né? E a Muralha Amarela tem uma inclinação de 37 graus, o que torna ela ainda mais imponente. E dá para ver o campo, vou tentar mostrar para vocês aqui, peço licença, dessa forma. Ou seja, é muito bonito o estádio e deve ser muito legal acompanhar um jogo aqui, porque os caras não param um minuto, né? E a gente pode ver no detalhe aqui, em várias estruturas, adesivos de torcidas do mundo todo. Os caras vêm aqui, assistem um jogo na Muralha Amarela e deixam a sua marca. Pois bem, ela é uma das protagonistas para esse duelo de Liga dos Campeões. Foi uma das protagonistas nas entrevistas coletivas, tanto do técnico Terzic, quanto também do Julian Brandt, que falou hoje com a imprensa, quanto do Simeone, quanto do Witzel, que hoje está do lado do Atlético de Madrid, mas já teve essa torcida aqui apoiando ele também. E óbvio que ela se torna protagonista, assim como foi o Metropolitano, é verdade, na Espanha, mas eu acho que aqui é diferente, né? 80 mil torcedores vão lotar essas arquibancadas do Westfalen Stadium, 4 mil espanhóis, né? Ou seja, uma deslocação muito grande de espanhóis para esse território que será um território hostil nesta terça-feira. Antes de mais nada, antes de entrar nos detalhes do jogo, esse vídeo aqui também é para trazer um pouquinho dos meus palpites, como a gente já está acostumado nessa segunda-feira de semana de Liga dos Campeões. Vamos tentar prever algumas coisas que vão acontecer. Eu sou muito ruim nas previsões, mas eu tenho ido bem, então, enfim, fique até o final do vídeo e deixe aí o like se você gostar, deixe comentários também e se inscreva no canal. Estamos pertinho de bater, nessa semana vai dar 50 mil inscritos. E eu estou muito feliz, inclusive, com a repercussão do vídeo de ontem sobre o título do Bayer Leverkusen. Já que estamos na Alemanha, deu para fazer o vídeo de quebra falando sobre isso. Mas vamos lá, falando de Liga dos Campeões e mais especificamente desse jogo aqui, antes de entrar nos outros. Cara, o Atlético de Madrid construiu uma vantagem interessante, mas que poderia ser maior. Eu acho que o Borussia Dortmund saiu vivo, né? Essa é a palavra, saiu vivo do jogo lá em Madrid, né? Pelo que foi o primeiro tempo, especialmente. O Atlético de Madrid aproveitou a sua torcida, aproveitou o seu ímpeto, empurrou o Borussia Dortmund numa pressão alta alucinante e conseguiu fazer 2-0 em erros defensivos do Borussia Dortmund. Mas ficou barato e poderia ter sido mais, e os erros defensivos, eles não justificam nada. Mesmo que não acontecessem, eu tenho a impressão de que no primeiro tempo em Madrid, o Atlético de Madrid poderia ter passado o carro de vez para cima do Borussia Dortmund. Só que quem não mata, pode morrer. Essa é a grande verdade. Depois o Borussia Dortmund se equilibrou com a entrada do Brandt dentro de campo, outros entraram também e foram muito bem. O caso do Bayern Gittens, que é um jogador em formação ainda, em crescimento, mas quando ele está no dia dele, realmente pode fazer a diferença. E o Haller, que entrou e acabou fazendo o 2-1. Esse 2-1, esse gol do Haller, é o gol que classifica, é o gol que complica uma coisa que parecia estar fácil, parecia estar encaminhada, né? Foi o duelo que eu achei mais desequilibrado pelo primeiro tempo que aconteceu lá nessas quartas de final da Liga dos Campeões. Não esperava que o Borussia Dortmund iria transportar para a Liga dos Campeões toda a insegurança e as falhas e os erros que tem tido ao longo da temporada em diversas partidas. Eu brinco aqui que o Borussia Dortmund é
uma montanha-russa de emoções, e tem sido assim. Mesmo aqui na sua casa, nos seus domínios, não é garantia de que o time cresça e que vai vencer os seus jogos, ao contrário do Atlético de Madrid, que em casa faz uma campanha totalmente diferente do que fora de casa. É um time duas caras. Mesmo assim, as duas equipes chegam depois de vitória. O Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach no final de semana, 2-1, está na 5ª colocação da Bundesliga, brigando por vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. E o Atlético de Madrid vem de 3 vitórias seguidas, né? Depois daquele 3-0 contra o Barcelona, o time conseguiu emplacar aí 3 vitórias seguidas, venceu o Girona no final de semana, que é um time difícil, um time que está brigando na ponta da tabela da La Liga nessa temporada. E ó, a chuva, ó, começou a chuva, hein? Para desespero da reportagem. Enfim, hoje já fez todas as estações do ano também aqui. E o Atlético de Madrid vem num momento interessante. É um time que, na minha visão, tem mais casca que o Borussia Dortmund nesse tipo de competição, especialmente pela equipe que é, pelo treinador que tem e pelos jogadores mais experientes. Acho que o Borussia Dortmund tem uma molecada ainda que não está tão acostumada a esse nível de exigência, de concentração, de foco. E isso notou-se bastante no primeiro jogo, além da escalação errada, como eu falei, do Terzic. O Terzic não vai poder contar com o homem que fez o gol lá, o Haller está machucado, enfim, vai ficar fora aí algumas semanas. Conta talvez com o retorno de Donyell Malen, jogador importantíssimo nessa temporada, e até por isso tem mudança também no Atlético de Madrid, né? Ponta direita, o Donyell Malen, que vem fazendo muita diferença nessa equipe, tanto em assistência, quanto em gols, quanto em participações. Ele não para um minuto dentro de campo. E o Bayern Gittens também parece estar 100%, assim como o Jadon Sancho, que ficou de fora relativamente depois do jogo contra o Atlético de Madrid, por conta de estar doente, mas parece que já está recuperado, treinou normalmente, então esses jogadores estarão à disposição. E do outro lado, o Atlético de Madrid não pode contar com o Samuel Lino, e isso pode ser importantíssimo por conta dos contra-ataques, né? Samuel Lino fez um grande primeiro jogo, fez gol, inclusive, foi responsável direto por essa pressão alta que eu falei, muito bem coordenada pela equipe do Atlético de Madrid, mas tomou o cartão amarelo e está fora dessa segunda partida. Muito se fala por aqui, a imprensa espanhola, que Azpilicueta vai fazer a do Samuel Lino, ou seja, um time mais defensivo. Serão 5-3-2. Essa é a formação do Atlético de Madrid para tentar aí parar qualquer chance do Borussia Dortmund de se criar, né? De criar uma pressão muito grande, contando, obviamente, com a ajuda do seu torcedor. É verdade que na questão de favoritismo, o Atlético de Madrid hoje é mais favorito para levar esse duelo, porque venceu o primeiro jogo, porque desequilibrou na primeira etapa, mas eu acredito que o Borussia Dortmund vai conseguir realmente algo importante aqui. Eu chutaria um 2-1 para o Borussia Dortmund. Esse é, inclusive, o meu palpite no melhor futebol do mundo. E aí, passando para os outros jogos rapidamente, porque aquele senhor ali quer me expulsar, que vão fechar o estádio. Falando do jogo de amanhã, teremos Paris Saint-Germain visitando o Barcelona. Acho, tá, que o Barcelona fez uma bela lição fora de casa e que vai vencer o jogo amanhã. Chutei 2-1 no melhor futebol do mundo. Acho que é um time mais preparado, conseguiu uma vitória importante e que talvez esteja pronto realmente para estar numa semifinais. Já elogiei o Barcelona aqui, depois que o Xavi pediu demissão, parece que as coisas estão funcionando melhor por lá. Tem bons jogadores, jogadores jovens, Pau Cubarsí fazendo grandes partidas, né? Menino ainda de tudo. Enfim, jogadores voltando também no meio campo. Acho que o Barcelona tem condição aí de se classificar. E aí, dos outros jogos da quarta-feira, para mim, o Bayern de Munique... Já vou. Para mim, o Bayern de Munique vai conseguir a classificação para cima do Arsenal. Uma coisa é você jogar no Emirates e outra coisa é você jogar na Allianz Arena. E nos últimos jogos o Arsenal tem sentido um pouco a pressão de estar onde está, brigando por tudo, né? Foi assim contra o Aston Villa, parece um time mais irreconhecível do que já foi em qualquer outro momento da temporada, e você tem um Bayern de Munique focado 100% na Liga dos Campeões. Então eu acho que o Bayern vai conseguir vencer. Meu palpite foi 2-1
na Allianz Arena. E na outra partida, né, nós temos Real Madrid visitando o Manchester City. Acho que o Manchester City também tem favoritismo jogando em casa, mais de 40 jogos que não perde em seu estádio e conseguiu um belo de um empate na primeira partida, mesmo jogando pior que o Real Madrid na minha avaliação, mas agora no Etihad Stadium a história pode ser totalmente diferente. Meus caros, depois do jogo teremos análise mais completa. Eu me despeço de vocês, lembrando que todos os vídeos aqui são um oferecimento da KTO, 20% de bônus no primeiro depósito até R$100 com o cupom QUESADA. Valeu? Tamo junto? Até amanhã. Vamos que vamos para mais uma semana de Liga dos Campeões. Tchau!